Espero que todos estejam bem. Em primeiro lugar, quero agradecer à espiritualidade amiga que sempre nos acompanhou e sempre nos acompanha. Em segundo lugar, agradeço à Casa Espírita Goécia pelo convite e confiança depositado em nós. Hoje, o nosso tema escolhido foi Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Gosto sempre de demonstrar o material pesquisado, porque as ideias e os pensamentos não são especialmente meus. Existe uma bibliografia consultada. Então, eu sempre digo nas minhas palestras, nunca nós conseguimos esgotar em 40 minutos ou 45 minutos todo o tema. Então, quem quiser se aprofundar, nós também transmitimos as obras consultadas. Em primeiro lugar, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, uma obra básica de Allan Kardec. Segundo livro ou segunda obra, A Vivência do Evangelho segundo o Espiritismo, de Edson de Oliveira e Taide Gomes Schumacher. Terceira obra, O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus, da Federação Espírita Brasileira. Continuando, a quarta obra, As Bem-aventuranças e Outras Belezas Espirituais, de André Luiz Peixinho. E a última, O Segredo das Bem-aventuranças, de José Lázaro Boberg. Não sei se pronuncia Bober ou Boberg, da editora M. Então vamos lá. São dois ensinamentos que estão contidos no Sermão da Montanha. Esse tema, ele se encontra no Evangelho de Mateus. É conhecido também como o Sermão do Monte. Ele foi proferido por Jesus quando ele estava aqui entre nós. Em um monte, na beira do mar da Galileia, Jesus então se pronunciava para uma multidão, para os seus discípulos e também seus seguidores. Foi quando ele pronunciou as bem-aventuranças. E dentre as bem-aventuranças, ele citou: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E também, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados os filhos de Deus. O Sermão da Montanha, ele é muito especial para os nossos estudos, porque ele tem as suas características, como ele é um dos textos mais importantes do Evangelho de Mateus. É uma obra-prima que deve ser lido e seguido. É como se fosse um código de ética e moral para os nossos procedimentos. Se todos os livros da humanidade se perdessem e só se salvasse ele, nada estaria perdido. Esta foi uma frase de Mahatma Gandhi, quando ele disse isso. Ele faleceu em 1943, uma grande alma da Índia. E interessante que quando ele disse essa frase, ele não era cristão. E ele se referiu ao Sermão da Montanha como uma obra que, se perdessem todas as outras e continuasse o Sermão do Monte, nada se perderia. O Sermão do Monte é o mais conhecido da humanidade, só que ele é pouco entendido e pouco praticado. No final
do Sermão do Monte, Jesus afirmou o seguinte: prudentes são aqueles que colocam o Sermão do Monte em prática, insensatos aqueles que o ouvem, mas não conseguem cumpri-lo. Então, prudentes são aqueles que Jesus mencionou como cautelosos, como aqueles preparados para enfrentar as dificuldades, que são capazes de agir de um modo paciente e sensato. Os insensatos, que é o contrário, aquele que vive como se Deus não existisse, sem fé nenhuma, sem nenhum dos seus conhecimentos. É aquele, na realidade, que não tem fé e não acredita em Deus. Portanto, as indagações de hoje são as seguintes: o que é o Sermão do Monte? Qual o seu objetivo? O que significa bem-aventurados? Vamos para a primeira questão. O que é o Sermão do Monte? Quem quer dar uma chutada? O que é o Sermão do Monte, então, na realidade? Um discurso que Jesus fez, memorável, que devido ao local onde ele executou estas palavras, que era uma montanha, se denominou, então, Sermão do Monte. Neste discurso, o mestre transmite os seus reais ensinamentos à multidão, ao seu povo, aos seus fiéis. Segunda questão: qual o objetivo do Sermão da Montanha? É assegurar uma autorrealização ao ser humano, uma aquisição de maturidade espiritual, ou seja, o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual, um roteiro de vida. O Sermão do Monte, nós podemos dizer, como um mapa que nós devemos seguir para atingir a nossa felicidade terrena e espiritual. O que significa bem-aventurados? Quem gostaria de responder o que significa bem-aventurados? Ninguém? Felizes, parabéns, nota 10 para você. Bem-aventurados quer dizer serão felizes. Serão felizes os mansos que herdarão a terra. Serão felizes os pacificadores, porque são filhos de Deus. Então, bem-aventurado, que Jesus quis dizer, é aquele que é feliz. É para ser feliz. Condições que ele impôs para a nossa felicidade. Então, por isso que bem-aventurado é feliz. Vamos trazer essas duas bem-aventuranças de hoje para a nossa linguagem atual. Os mansos que herdarão a terra. Então, mansos, aqueles que possuem mansuetude, calma, paciência, né? São humildes e justos, aqueles tementes a Deus, aqueles tolerantes nas horas do sofrimento. Serão felizes porque cultivam a calma e a paciência e não se deixam dominar pela cólera. Estes poderão continuar vivendo aqui neste planeta quanto mais feliz ele for. A condição, então, que Jesus impôs para a nossa mansuetude está relacionado ao estágio evolutivo que apresentamos. Depende, então, do grau de evolução que nós estamos hoje, como espírito encarnados ou como espíritos desencarnados. É uma virtude que cada um conquista por si mesmo. Os mais bravios,
os mais violentos, os mais agressivos, eles não participarão, como nós sabemos, do mundo de regeneração, que será um mundo mais feliz que esse de provas e expiações. Então, generalizando, nós poderíamos realizar uma outra questão. O que é cólera? Parafraseando Joana de Ângeles, em uma psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, cólera é uma reação emocional que ocorre toda vez que alguém vem de encontro ao nosso bem-estar. É uma maneira de nos demonstrar quando nos sentimos ameaçados. Alguma palavra que vem mal empregada, algum tom de voz equivocado, uma ofensa tendo a raiva como uma reação. No dicionário da língua portuguesa, encolerizar quer dizer provocar cólera, sentir raiva, sentir ira, sentir zanga, causar irritação, irritar-se, enfurecer. Poderíamos ainda perguntar assim: não há quem aqui na Terra que ainda não foi vítima de raiva ou não se apresentou em alguma situação zangado, enraivecido. Na psicografia de Divaldo, Joana ainda nos diz assim, que para nós canalizarmos a nossa raiva, nós temos que fazer duas indagações ao nosso íntimo, ao nosso interior. Perguntar por que estamos sentindo raiva e como estamos sentindo raiva. Porque aí nós podemos classificar e denominar o nosso desequilíbrio. Uma vez, Chico Xavier fez a seguinte ponderação: estamos encarnados na Terra, espíritos imortais que somos, para nos humanizarmos de modo que todo processo de ódio ou de cólera é reminiscência de nossa vida animal. Olha que interessante essa colocação de Chico Xavier. Segundo Chico, para a gente deixar de lado a raiva, o caminho correto é a palavrinha mágica empatia. O que é empatia? Empatia é a capacidade de identificar com outra pessoa. É a gente se colocar no lugar do nosso irmão, do lugar do nosso próximo. Como tentar sentir, pensar e agir da maneira dele. Não existe aquela desculpa quando a gente fala que é nervoso, agitado, raivoso, porque é descendente de espanhol, porque é descendente de italiano, porque meu sangue ferve quando alguém me deixa nervoso. Eu não mudo porque eu já estou na melhor idade, vou morrer assim mesmo. Nós espíritas sabemos que isso é um verdadeiro equívoco. Por quê? Porque nós conhecemos a reforma íntima, é a nossa transformação interior. A todo momento, nós sempre estamos melhor, ou lutando melhor para aquilo que nós sentimos, pensamos e agimos. Se nós pensamos desta forma, a nossa transformação interior vai tudo por água abaixo. Quando Chico diz nos humanizarmos, quer dizer assim que nós temos que sempre lutar para sermos civilizados. E que quando nós entramos em cólera, quando nós entramos em ira, nós nos tornamos novamente
as nossas reminiscências de animal, ou seja, nós voltamos às recordações e às lembranças do nosso passado em um comportamento animalesco. Para manter a calma, será que é fácil? Não, não é fácil. É difícil, mas também não é impossível. Explosões de raiva podem causar danos sérios em 3 aparelhos principais do nosso organismo físico. No nosso aparelho digestório, no nosso aparelho circulatório e principalmente no nosso aparelho digestivo. No digestório, atinge principalmente esôfago, estômago, intestino, fígado e pâncreas. O circulatório, as artérias e veias de sangue em circulação no nosso corpo humano. O cardíaco, como sabemos, no coração e também os vasos sanguíneos, que são responsáveis pelo nosso metabolismo. Os amigos espirituais afirmam que a ira e a cólera realiza uma enorme destruição interior. Quando entramos em ira ou quando entramos em cólera, é como se caísse um raio em nós e nas pessoas que estão ao nosso redor. É a mesma sensação. É a sensação de sermos atingidos por um raio e com essa sensação influenciarmos as pessoas e o ambiente ao nosso redor. Então é uma verdadeira reação energética, eletroquímica no nosso interior. O espírito de Dr. André Luiz, na psicografia do nosso querido médium Chico Xavier, ele nos relata o seguinte, que quando perdemos a cabeça, né, a gente não fala assim, naquela discussão eu perdi a cabeça. Somos alterados emocionalmente de uma forma que matamos células do nosso corpo físico que nunca mais se recuperam. Biologicamente falando, o nosso corpo, então, ele é formado de células. As células são formadas por uma constituição de átomos. Os átomos são carregados do quê? De energia. Então, a energia está dentro de nós, porque na realidade também somos constituídos de átomos. E energia significa uma frequência vibracional. Então, quando nós entramos em cólera, quando ficamos em ira, nós matamos células do nosso organismo. E se matamos células que são pura constituição de energia, estamos diminuindo a energia vital do nosso corpo físico, segundo o espírito de Dr. André Luiz. Isso quer dizer, segundo ele, que nós reduzimos a nossa autoimunidade e causamos, então, diversos tipos de doenças físicas provindas da psicossomática das nossas emoções. Então, emoções de ira, de agitação, de cólera, só nos leva a sofrer doenças psicossomáticas. Por isto, André Luiz afirma que azedume e cólera é só ambiente para perturbação e enfermidade. Quais as oportunidades da prática dessas duas bem-aventuranças na nossa rotina diária? Primeiro, no trânsito. Como a gente tem paciência no trânsito hoje, né?
É só uma pessoa ou uma bicicleta cruzar na nossa frente, na frente do nosso veículo, que a gente já altera as nossas emoções, já se entra em ira, em cólera, e já manda a pessoa, né, para aquele lugar, ou então já xinga a mãe da pessoa, né, de filho da mãe, e aí por diante, né. No transporte público também, né, no convívio familiar, que é muito importante, principalmente, né, na nossa família. Tem pessoas que na casa espírita, no trabalho, são pessoas maravilhosas, mas dentro do lar, diante da família, se apresenta como um tirano. No nosso trabalho, é no nosso trabalho que nós temos mais dificuldade de exercer a mansuetude, porque nós encontramos todos os tipos de pessoas. Nas redes sociais hoje, não podemos esquecer dos celulares, né? As discussões que se apresentam na internet, pelo celular, pelas redes sociais, aonde a gente encontra até o uso de palavrões, tanto na linguagem escrita como na linguagem geral. Na época de Jesus Cristo, o palavrão era raca, né? Hoje nós temos muito mais palavrões bonitos e específicos, da qual manifestamos a nossa raiva, a nossa ira e o nosso nervosismo. Antes de nos enraivecer, devemos lembrar estes ensinamentos de Jesus para o nosso bem e para o bem do ambiente e das pessoas que estão ao nosso redor. É o antídoto à paciência, à serenidade, à harmonia, à paz e o amor. Trazendo para a nossa atualidade agora, a segunda bem-aventurança. Serão felizes os que promovem a paz, porque serão considerados filhos de Deus. Então, Jesus impõe essa condição de harmonia para os seus seguidores, para a multidão. 3 ocasiões para exercermos a paz. Em primeiro lugar, conosco mesmo. Em segundo lugar, com aquilo que nos rodeia. E em terceiro lugar, principalmente com Deus. Mas quando ele se refere somente os pacíficos serão filhos de Deus, todos nós não somos filhos de Deus? Somos, na realidade somos. Só que ele fez um segundo grupo aqui com relação a filho de Deus. Estes filhos de Deus que são pacíficos e são felizes são diferenciados de outros, porque esses que ele menciona se diferencia por suas ações. São ações de força, de paz, de força, de amor para com todos os seus irmãos e para consigo mesmo. São aqueles que estão em paz com Deus e em paz com os homens. Só quem adquire a paz compreende e entende o chamado de Jesus. Por isso que nós colocamos aqui, ó, apacenta as minhas ovelhas, disse Jesus uma vez, apacenta as minhas ovelhas. Ele quis dizer, nenhuma de minhas ovelhas se perderão, mesmo as mais arredias, mesmo as mais ariscas, ou seja, aquele que é antissocial e que não tem a paz ainda no seu coração, também um dia será uma ovelha de Jesus. Por isso que ele nos recomenda, apacente as minhas ovelhas. Os promotores da paz
Felizes aqueles promotores da paz, porque agem então de acordo com a vontade de Deus. Cristo nos convida para pensarmos, sentirmos e agirmos como pacificadores. O pacificador no convívio social é de muito destaque. É o agente entre as pessoas que leva e traz a calma. Para ser feliz, é preciso a gente encontrar e desejar lutar pela virtude da paz. A paz tem que ser um dia a morada da nossa intimidade. Os promotores da paz irradiam aonde chegam, aonde ficam, pelo seu falar, pelo seu agir, pelo seu abraçar, através da sua aura, da sua psicosfera, ele já transmite a paz de Jesus. No nosso lar, no nosso trabalho, no trânsito e na internet, nós temos que realizar o papel de pacificador. Na internet, principalmente, as crianças ainda, elas acatam comportamentos e pensamentos do meio a que elas estão inseridas. Temos que tomar muito cuidado, porque as nossas crianças, elas jogam jogos violentos pelo videogame, pelo celular, pela rede social. Então, a criança, até os 11 anos de idade, ela é muito influenciável. E esses jogos violentos as influenciam, fazendo com que elas menosprezem a empatia citada no início. Nos Estados Unidos, existem escolas que proíbem certos jogos agressivos da internet e do videogame, em virtude que já foi provado cientificamente que esses jogos violentos do celular e do videogame influenciam as nossas crianças a uma educação violenta e agressiva. Atualmente, convivemos em ambientes de pessoas que pensam e têm ideias diferentes das nossas. É só a gente mencionar religião, partido político e time de futebol. Quando eu era criança, eu sempre ouvia esse dito popular, esse ditado: religião, política e futebol não se discute. E é verdade, principalmente em família. Existem elementos familiares, entes queridos, que não conversam até hoje, que perderam o diálogo, a amizade, por causa de partido político. Então, pode-se discutir na realidade futebol, política e religião? Pode, mas de um modo moderado, né? Sem agressões verbais, sem agressões físicas. É aquela história, né? Discute ou não discute? Sim, mas num diálogo com moderação, sem agressões físicas e sem agressões verbais. Sabemos que em certas discussões calorosas, sempre podemos levar uma desarmonia, um desequilíbrio a um ambiente. E o pacificador é aquele que acalma os nossos ânimos, é aquele que respeita as opiniões diferentes e que luta para viver e conviver na paz, na paciência e no amor, em todo e qualquer relacionamento social. É necessário a gente amar os diferentes. É fácil a gente amar aqueles que têm as mesmas ideias e os pensamentos que nós.
Agora, difícil é amar aqueles que têm pensamentos e ideias diferentes das nossas, que são, na realidade, o que nós classificamos como os nossos inimigos. E Jesus nos ordena que a gente ame também os nossos inimigos e não apenas os nossos amigos, porque diferenças nós sabemos que não são defeitos. Imagine o que seria do amarelo se nós gostássemos apenas do vermelho. Então, existe uma receitinha básica de Chico Xavier que eu gosto muito de falar quando eu menciono sobre esse tempo da paz, da mansuetude e da paciência. Chico, ele passa essa receita para nós. Olha, quando alguém lhe provocar uma irritação, pegue um copo de água. Essa água você beba um pouco e conserva esse resto na boca. Aí você vai segurar esse restinho de água na boca. Não o coloque para fora, nem o engula. Enquanto durar a tentação de responder, deixe a água banhando a língua. E ele denominou esta água como a água da paz. Então, nós espíritas que somos, nós estamos aprendendo mais um tipo de água agora, além da água fluidificada que nós já conhecemos. É o que Chico chamou de água da paz. No filme e no livro Nosso Lar, André Luiz faz uma passagem dessa água, da qual ele fala para o acompanhante dele de maca, para que coloque a água na boca e a segure, e a conte até 10 sem engolir, para que ele parasse de falar e para que ele não blasfemasse e não xingasse as pessoas ao seu redor que estava cuidando dele e também não falasse blasfemando ou xingando contra Deus. É esse tipo de água, né? A água da paz, que nos leva, né? Além de a gente segurar essa água na boca para que estar nervoso, em cólera, agitado, eu dou mais uma dica: conte até 10 com essa aguinha na boca, ó. Vai passar o nervoso, a agitação, a ira na hora. Segurando a água e contando até 10, 1, 2, 3, 4, 5. A hora que você chegar no 6, o que você tem a responder, que vai ofender o seu próximo, que vai entrar em ira e vai trazer a tua desarmonia espiritual e física, podendo matar várias células dentro de você, originando uma doença física ou uma doença psicossomática, é melhor a gente seguir a receitinha da água da paz, então, de Chico Xavier. Para finalizar, agradeço a vocês o tempo que tiraram da sua agenda para estar aqui conosco esse momento. Que Jesus possa estar com todos nós, hoje, amanhã e sempre. O beijo no coração de cada um de vocês e que todos tenham um bom retorno para o seu lar. E que possamos sair daqui agora com esse estudo do Evangelho bem melhores do que quando chegamos.